Nós, em nome do Senhor Jesus, nós cremos na semente que é boa, que é perfeita e pronta a gerar em nós o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a mansidão, a fé, o domínio próprio. Então, que nessa manhã, ó Pai, que o Teu amado Espírito Santo vai implantando em nós essa virtude que vem do alto, não porque merecemos, mas porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Não porque somos dignos, mas porque Tu és um Deus compassivo, que age com compaixão na nossa vida. Não há nada que nós façamos para merecer tamanho favor, ó Pai. Por isso, nessa manhã, nós entregamos os nossos ouvidos à Tua voz. Que a unção permaneça no nosso ouvido, sem distorção, sem ruídos, sem resistências filosóficas às mentes humanas, ó Pai, que sejam rendidas à mente espiritual, porque a mente carnal só produz fruto carnal, mas nessa manhã nós clamamos pelo fruto do Espírito. Então, amado Jesus, esquadrinha o nosso coração, coloca o Teu prumo em nós nessa manhã, coloca, Senhor, as Tuas medidas que são perfeitas para nos alinhar e ajustar à Tua vontade. Por isso nós nos rendemos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Verso 3 em diante diz: havia, segundo a Reis 7, 3, havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às mediações do acampamento, não havia ninguém ali. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às mediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas notícias. Diga-se comigo, esse é um dia de boas notícias. Agora fala para os seus 2 vizinhos aí. Amém? E não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo. Em que lugar, irmãos? No palácio do rei. Podemos assentar em nome de Jesus? Esse é um dia de boas notícias. Deixa eu desvendar para você o cenário. Eu peguei o meio do texto aqui. Na verdade, ele começa no capítulo 6, a partir do verso 24. O Israel está cercado. Esse cerco é como se cavasse trincheiras em volta da cidade. Imagine a cidade de Lins. Perde-se o contato com a entrada Lins Sabino, perde-se o contato com a entrada Lins Guaiçara, perde-se o contato com a entrada Lins Cafelândia, perde-se o contato com a entrada Lins Molevade e algumas outras entradas que tem Lins. Cria-se uma trincheira enorme de forma que seja impossível homens passar a pé. Eles faziam valas profundas. Naquela época não tinha apoio da engenharia, a engenharia militar hoje que faz pontes em fração de minutos, não tinha esse apoio, então eles cavavam trincheira. Nessas trincheiras ninguém saía da cidade e ninguém entrava. Quando se encontrava uma fortaleza, a estratégia do adversário bom, já que vocês não se rendem, então nem para lá e nem para cá. Eles criavam essa inibição.
Israel estava desse jeito por muito tempo, aí foi acabando a comida, foi acabando a água, foi acabando roupa, foi acabando o suprimento, foi esgotando todos os recursos, ao ponto dos reis começar a se escabelar. Chega duas mulheres, abordam o rei e falam o seguinte: ô rei, nós temos uma causa séria aqui. O senhor sabe que está sem comida? E ontem, eu e essa mulher, nós combinamos de hoje matar o meu filho e amanhã matar o filho dela, hoje comer o meu filho e amanhã comer o filho dela. Eu fiz a minha parte. Nós matamos o nosso filho e comemos. Agora essa mulher escondeu dela. Depois você lê o capítulo 6, está falando disso. A escassez, a fome levou a esse ponto das mães matarem o próprio filho para se alimentar. O rei entra em pânico, tira as vestes reais, coloca vestes de arrependimento, como se fazia em Israel, roupas de pano de saco e cinza na cabeça, representando arrependimento, quebrantamento. Não é esse o meu coração. E ele vai clamar ao Senhor, aí vai, procura o profeta, e o profeta manda uma palavra, fala: esse dia vai ser mudado amanhã. Quando ele se encontra com o profeta diz: toda essa oneração, essa economia aqui está alta, está super caro a junta do boi, está super caro o alimento, mas amanhã vai ser tudo preço de banana. Estou transliterando para vocês aqui. O oficial do rei faz pouco caso, ele debocha dessa palavra profética, só que aí veio a sentença também profética. O profeta Eliseu diz: ok, vai acontecer dessa forma. Vocês vão saquear muito alimento amanhã, vocês terão muito alimento amanhã, só que você, oficial do rei, você não vai comer. Você vai ver tudo isso, mas não vai comer. Amanhece, eu vou daqui a pouco entrar nessa ideia aqui dos leprosos. Os leprosos vão para lá, para a cidade, vê que as tendas estão vazias, porque Deus criou uma confusão no arraial do inimigo. Então fiquem em paz. Quando o Senhor entra na nossa guerra, a gente nem sabe como que os inimigos vão embora. Eles vão embora, é assim que funciona quando Deus entra na guerra. Então os inimigos vão embora, deixa a tenda, deixa cavalo, deixa todo o suprimento. Imagina, um acampamento poderoso, altamente suprido, o pessoal simplesmente abandona. Aí esses leprosos vão lá e falam: estamos no oásis. Aí eles voltam lá para Israel, na verdade para Samaria, a cidade da Samaria, e dá um grito assim, para vocês entenderem. Pessoal, lá no acampamento dos arameus, a Black Friday hoje é free, não paga nada. A hora que eles ouvem isso aí, é totalmente free, então sai todo mundo atropelado. Eles passam por cima desse oficial do rei, que não acreditou na profecia. Esse oficial fica sabendo que tem comida, que tem suprimento, que foi tudo para preço de banana, e ele morre atropelado. Cumpriu a palavra profética. Mas o que eu quero prender atenção nessa manhã, queridos, e serei breve com vocês, é na atitude dos 4 leprosos. Pense, já estava ruim, trincheira, sem comida, sem suprimento, mãe comendo filho, mãe enganando porque não cumpriu o acordo, e ainda tinha 4 leprosos na porta da cidade. Não bastasse a fome, ainda tinha enfermidades graves, nessa época incurável. Nessa época, o direito deles era ficar afastado. Esses homens leprosos, eles vão lá para o campo dos arameus, porque aconteceu dentro deles uma indignação. Diga comigo, indignação. Mais uma vez. Você já ficou indignado com alguma coisa? Pastor, não é que eu fiquei, eu tô indignado. Irmãos, indignação é bênção e você vai entender hoje. Esses homens vê a escassez e falam: não pode ficar assim. Já somos leprosos, tanto faz viver ou morrer, então nós vamos para o tudo ou nada. Se nós chegarmos lá no campo e os arameus estiverem lá e eles nos pouparem, ótimo, nós vamos viver. Mas se eles não nos pouparem, não tem problema, já estamos mortos. Olha a visão desses camaradas. Foi para o tudo ou... Irmãos, quem está morto não tem o que perder, está perdido já. Pelo texto, entende-se que esses leprosos estavam há um bom tempo já nessa quarentena, duzentena, sei lá que ano que é.
Professor, sabe o que é duzentena. 200 dias sem dar aula, proibido. Que coisa o governo, né? Há cadastro, abrindo parênteses, né? Há cadastros no governo estadual que proíbe um professor de contrato, um professor contratado, não concursado, um contratado que depois de 3 anos ele tem que ficar 200 dias sem dar aula para não criar um vínculo com o Estado. Tem que ficar indignado. 200 dias. Sabe disso, né, Gabi? 200 dias. Irmãos, hoje é um dia que eu estou indignado com um monte de coisa. Isso aqui me ajudou a, inclusive, meditar nessa palavra. Tem uma série de situações que enquanto a gente não fica indignado, a gente fica lá na porta da cidade. Tá ruim mesmo, gente já é leprosa, não tem comida, a mulher está comendo filho, então vamos morrer. Eles se levantam e dizem assim, a gente não vai morrer, a gente vai se mover. Vamos para lá, vamos romper, por mais que Israel não queira, vai ficar lá com medo dos arameus, e foram lá, se apresentaram, aí quando chega lá, eles nem podiam, com toda a bagagem que tinha lá, com todo o suprimento que tinha lá, eles nem podiam carregar aquilo. Diz que eles começaram a comer, beber, e o que dava para esconder, eles escondiam. Indignação. Um dia, o nosso irmão Moisés, Êxodo capítulo 2, verso 11, fica indignado. Ele vai dar uma voltinha no Egito, ele já sabe a identidade dele, a naturalidade dele, ele sabe que ele é hebreu. E ele dá uma voltinha no Egito e vê um hebreu maltratando outro hebreu. E ele vê um egípcio maltratando um hebreu e vê a guerra formada, mas a hora que ele vê o egípcio maltratando o hebreu, a indignação sobe. Só que foi uma indignação sem maturidade. É necessário ficar indignado, mas ela deve estar preservada debaixo da maturidade. A hora que o Moisés fica indignado, ele não suporta ver aquilo, vai lá e tchum. Ele sabia dar vários golpes, ele era um treinador militar, ele era ninja. E mata o egípcio. Indignação. Ele poderia ter tomado várias decisões, algumas sérias também, mas ele tomou a pior, uma sem maturidade. Foi uma indignação sem observar as consequências. Depois dessa indignação, ele é forçado a fugir do Egito. E quantos anos que ele fica fora mesmo? Caso de uma indignação. Mas a indignação de Moisés levou ele para mais perto do propósito dele. O que a indignação faz conosco, querido? Ela promove a gente para o nosso alvo, ela lança a gente para o nosso chamado. A indignação revela a nossa vocação, inclusive. Deixa eu comprovar isso para você. Tem cenários da nossa vida que o papai e a mamãe só revela a sua autoridade na hora que fica indignado. Só entende a bênção da autoridade que tem paterna e materna sobre os filhos na hora que fica indignado. Na hora que ele levanta de manhã e fala assim, esse menino não vai ficar desse jeito. Essa menina não vai continuar assim. A criançada aqui vai mudar. Na hora que se indigna, a criançada fala assim, ô louco pai, ô louco. É ou não é? Começa o desespero. Na hora que fica indignado, fica bom. Enquanto a gente fica, tá tudo bom, tá tudo certo. Não, bebê, tranquilo. Esses dias a Ani saiu com os irmãos de Guaiçara, eu estou olhando o horário, tentando dormir, ela não veio. Ô Nicole, bora? Já estou indo, pai. Aí demorou mais um tempinho. Falei, faz 1 hora que você falou, já estou indo. Tchiu. Chegou em casa rapidinho. A hora que indigna, a gente vai mantendo as coisas na linha. Mas vai deixando frouxo o negócio. Esses leprosos ficaram indignados e não morreram naquele dia. Já havia uma sentença de morte para eles. Mas eles não ficaram naquele marasmo. Sabe o que é marasmo? Preguiça. A opressão naquele que está sofrendo por muito tempo, irmão, ela chega a um ponto que a preguiça também toma conta. Aí a pessoa só quer dormir, 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 dormir.
Cuidado, isso pode ser uma opressão, e a opressão que vem de fora para dentro pode virar uma depressão que é de dentro para fora. Reaja em nome de Jesus. Seja um soldado e bate no ombro do seu irmão assim, ó. Reaja. Amém? Reage. Não deixe essa opressão tomar conta, não. Irmãos, eu acho chocante como que a Bíblia trata. Deus aceita o maconheiro, Deus aceita o cocaineiro, Deus aceita o craqueiro, Deus aceita o metanfetamineiro, estou inventando essa palavra agora. Deus aceita o alcoólatra, Deus aceita a prostituta, Deus aceita o adúltero, a pessoa que se arrepende, muda de vida, Deus aceita e fala, venha para o reino, vai mudar de vida, venha para o reino. Mas quanto à preguiça, Provérbios 6, Deus fala assim, eu não vou tratar com você, vai aprender com a formiga. Deus não trata com o preguiçoso. Chocante isso. Deus manda o preguiçoso aprender com a formiga, porque a formiga não tem supervisor. E trabalha no verão para armazenar para o inverno. Uau! Irmãos, a gravidade da preguiça é um mal terrível. Por quê? Para fazer o mal, não precisa fazer nada. Sabia disso ou não? Só o fato de não fazer nada, a Bíblia já diz assim, você está fazendo o mal, rapaz. Gálatas 6 fala assim para nós, e não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem cansa, mas não pare, em nome de Jesus. A hora que vem a opressão, a hora que vem essa guerra, a hora que a gente vê a circunstância, a hora que vê o cenário, o ano está acabando, e o negócio não está fechando, não está resolvendo, e a conta está desbalanceada, e está no vermelho, e é o cartão, e é o cheque, e é isso, e aquilo. Fala, Deus, vou ficar no quarto. Criançada, fala baixo. Alguns é manhã. Aproveita a oportunidade para falar, Benê. Tem como trazer café, Benê? Manhã. Irmãos, é tempo de reagir, em nome de Jesus. A indignação tem outro ponto crítico. Quantas vezes nós perdemos a estribeira? Por quê? A gente vê alguém indignado, que meus olhos hoje é de indignado. Vocês estão percebendo o tom da mensagem. Quando a gente vê alguém indignado, a gente entra na indignação do outro. Mas esse é um conselho que eu já dei para você. Por favor, não entre numa indignação alheia, que é do outro. Viva a sua, se posicione em você, para que você alcance o teu propósito, para que você revele a sua vocação. Deixa cada um com a sua indignação. Por isso que a gente muitas vezes se estrumbica. A gente vê indignação lá do pai, aí entra. Vem indignação da mãe, entra. Vem indignação do chefe, entra. Vem indignação, vai entrando na indignação do outro, aí fala, essa indignação é dele, deixa com ele, é uma luva, só cabe nenhum. Não entre na indignação dos outros, você vai se destruir. A indignação é própria. Então esses homens, eles rompem e revelam um propósito na vida deles. Nós podemos salvar uma nação. Deixa eu citar 2 homens que ficaram indignados na história do nosso século. O pastor americano Martin Luther King. Ele entra no ônibus e vê a acepção entre brancos e negros. Aquilo dentro dele gerou uma indignação. E o nome dele é citado até o dia de hoje. A indignação do Martin Luther King fez um divisor de águas entre racismo, entre discriminação em toda a história dos Estados Unidos. Indignado. Quer ver outro homem, 1517, Martinho Lutero. Ele olha para a igreja católica e fala, está errado. Aí fica indignado. Todo mundo sabia que estava errado o sistema. Indulgência, purgatório, todo mundo sabia que estava errado, mas quem ficou indignado? Lutero, por causa da indignação dele. Está aqui a igreja protestante que protestou, Lutero indignou. Enquanto você não fica indignado, o teu propósito não é revelado. Enquanto não ficamos indignados, não entenda indignação com raiva. Pastor, hoje eu saí do culto com faca no dente. É diferente a indignação. A indignação, ela é forjada por um posicionamento naquilo que o Senhor nos criou. A indignação nos leva para o nosso propósito. Uma pergunta bem chocante para você. Qual que é o teu propósito de vida? Por que você está no planeta Terra? Já descobriu ou não?
Enquanto não descobrirmos, a gente fica desbaratinado, tentando isso, tentando aquilo, tentando isso, tentando aquilo, tentando isso, tentando aquilo. Mas em nome do Senhor Jesus, que seja uma manhã de indignação. Você diga assim: Senhor, eu vou me alinhar ao teu propósito, vou me alinhar ao teu projeto. Não dá mais para viver desperdiçando tempo. Irmãos, e tempo é impressionante. Acabou o dia, fechou lá 0 horas ou 24 horas que nós falamos. Não tem como ir lá e falar, vou fazer um crédito aqui de umas 2 horas, porque não deu? Acabou, o tempo é isso. Não dá mais para perder. Que o Senhor nos ajude a causar essa indignação para mudar casas, para mudar vida, para mudar famílias, para mudar profissões, em nome de Jesus. Indignação. Seja um profeta e cutuca de novo aí. Indignação. Leia o verso 8 de novo comigo. Tendo chegado às mediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas. Vamos ler a partir de agora todos juntos. 1, 2, 3. Comeram, pegaram. Ficaram indignados, deram um passo maravilhoso, descobriram que o Senhor tinha agido em favor deles. Aí quando chega lá, na bênção de Deus, hora quando chega lá no livramento do Senhor, os camaradas ficam bobo. Se perdeu no tamanho da bênção. Comeram, beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para fazer o quê? Acho que eles fizeram assim: pessoal, ficamos ricos. A Mega virou para nós hoje. Está aqui a bolada. Não é estímulo para você, estão proibido disso, tá? É força de expressão. Tem Mega para nós. A nossa Mega se chama o pão nosso de cada dia. É o pão de hoje, amém? Todos que ganharam na Mega, a grande maioria ficou pior do que estava antes. Se perdeu, não está preparado para tamanha fortuna. Lembrando que em Eclesiastes 5,19 diz que a riqueza é um dom. Então tem gente que vai se perder na riqueza. E a Bíblia proíbe para nós também. Provérbios 24, depois você leia lá. A Bíblia proibindo para a gente ter esse tipo de conduta. Mas esses homens vão lá, ver o ouro, ver a prata, ver a roupa e falam assim: vamos esconder. É só para a gente agora, Israel, que se vire, não quiseram vir com a gente. Isso se chama autopreservação. Vou cuidar do meu umbigo. Vou cuidar de mim. A gente era leproso, ninguém ligou para a gente. A cidade estava sendo destruída. Agora nós descobrimos essa maravilha aqui. Acho que nós vamos levar para Israel. Vamos esconder a autopreservação, isso, irmão. É nós entrarmos na bênção e falar assim: vou consumir tudo. Que cada um que se vire para alcançar a sua bênção. Eu tenho o direito à bênção, eu trabalhei, eu me esforcei, é 50 anos trabalhando, é 50 anos isso, é 50 anos... A gente começa a traçar o nosso currículo. Aí Deus fala assim: bobinho, a sua vida não passa de 70, 80. Chegou, passou disso, é enfado e canseira e... Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não causa dores, sofrimento. Mas esses homens foram buscar a autopreservação. Vamos cuidar da nossa casinha aqui, ó, nossa família, fechou. Ninguém entra, ninguém sai. Se quiser entrar na nossa família, tem que pagar um dote. Autopreservação, irmãos. O que é autopreservação nesse momento nosso? É a contramão da fé. Como a gente não crê, a gente começa a esconder a bênção. Começa a armazenar, sabe? Você trabalhou muito tempo, trabalha até hoje, né? Internando. O nome certo é adicto. A sociologia fala para chamar os usuários de droga de adicto. Não pode chamar de noia, nem de drogado. É adicto, nome bonito. Os adictos, a hora que nós mudamos no nosso bairro, a nossa casa é a última da penúltima rua. Então depois vem o pasto. Acabou Guaiçara.
Guaiçara, né? Aí lá fizeram um bosque do lado lá, até bonitinho, agora está mais cuidado. Fizeram um bosque lá, as árvores cresceram. Mas nessas árvores estava escondido droga lá. Eles chamam isso de mocó. Daí vem o termo mocosado. Quando a gente não crê, a gente começa a mocosar nas coisas. Ó, isso aqui também ninguém pode saber. Isso aqui é só pra gente, isso aqui é entre nós. Comeram, beberam, pegaram a prata, o ouro, as roupas, saíram para esconder. Depois, não satisfeito, voltaram, entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram. E fizeram o que também? Mocosou. Autopreservação. Que não crê, isso é a contramão da fé. Irmãos, enquanto nós ficamos e tendo essa vida de armazenamento, essa vida às escondidas, não prossegue, queridos. Mas olha o que é lindo nessa ação deles, e rapidamente eles se veem. Vamos ao verso 9. Então disseram uns aos outros, foi simultâneo, todos falaram, peraí, está errado. Não estamos agindo certo, este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Eles veem aquela ação horrenda, veem aquela ação vergonhosa e falam, para pessoal, que egoísmo nosso. Foi Deus que abriu esse exército aqui para a gente? Foi Deus que deixou toda essa riqueza aqui para a gente? Foi Deus que proveu esse escape para a gente depois de tanto tempo de fome? Foi Deus que nos abençoou com toda sorte de bênção? Lembra de Efésios 1? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Tudo já estava liberado para nós. Quem somos nós para reter isso? Nós não estamos agindo certo. Eles rapidamente caíram em si. Só que o risco da nossa indignação é passar pela autopreservação e não ir agora para esse estado aqui de compartilhamento. Fica indignado, toma uma postura bonita, só que daqui a pouco se fecha num casulo e fala, não, ninguém entra nessa família. Mas eles não. Os olhos espirituais deles é abertos. Eles falam, para pessoal, vamos voltar lá em Israel que tem uma boa notícia para dar lá. Vamos voltar para lá porque a gente nem consegue inclusive consumir todo esse negócio aqui. Quando entra, querido, nesse estado de compartilhamento, é Deus falando, rapaz, eu não estou aqui para livrar só vocês 4, que bonito a ação de vocês avançaram, foram precursores, foram desbravadores, mas preste atenção, livramento é para uma nação, não é só para 4 pessoas, livramento é para um povo inteiro, livramento não é para 1 ou 2 membros, livramento é para a cidade de Lins, livramento é para o Brasil, livramento é para a nossa nação. Não é 4 só que se salvam, é todos que se salvam. E o desejo do Senhor Jesus é que todos se salvem. Aí esses 4 começam a se enxergar falando, estamos errados, vamos voltar urgente para lá. Aí depois vem o texto que eu citei para vocês da Black Friday, foi todo mundo para lá, e com certeza o pessoal começou a carregar a TV de 100 polegadas para casa. Porque eles entenderam que a bênção de Deus é para ser compartilhada. Agora olha o local. Vamos imediatamente contar tudo em que lugar? Palácio do Rei. Eles não foram contar lá para aquele monte de gente que estava faminto. Aquele povo que com certeza ia se atropelar, mas seria pior se eles não vão contar primeiro no Palácio do Rei. É o lugar que deve se contar a bênção. Eles não vão lá e voltam para a porta da cidade onde eles estavam e falam, pessoal, vai lá devagarzinho que tem um monte de coisa para a gente lá. Não, eles vão direto no palácio.
O palácio do rei aqui representa o seguinte: quando vem a bênção do Senhor, só tem um lugar que eu posso expressar essa bênção, é na presença do rei, é diante do rei, é para o provedor. Tudo isso que está acontecendo aqui se transforma agora em exaltação, em adoração, em louvor, em honra, em glória. Se tem alguém que tem que saber a minha satisfação de estar vivo, é o rei. Eles não foram lá fazer fofoquinhas. Vai lá, corre lá. Não foi lá dar prioridade para algumas famílias que eles tinham mais afinidade. Para a panela, sabe a panela? Eles não foram lá falar assim, ó, vamos nós primeiro que os outros é os outros. Se der, eles levam. Não, vamos fazer disso uma exaltação ao Senhor. Vamos fazer disso uma adoração ao Senhor. Vamos fazer disso um ato de rendição. Irmãos, então a força do compartilhamento, ela gera um culto ao Senhor, de adoração, de exaltação. Olha o cenário. Estavam mortos, ficaram indignados, vão lá, alcançam a bênção, passa por uma crise da autopreservação, mas rapidamente cai em si e vai para o compartilhamento, e o Senhor recebe a adoração desses homens, e todo Israel é salvo. Então a atitude, queridos, nossa, está em como viver a indignação. Então o conselho único para nós nessa manhã é que ela seja preservada sob a maturidade. Não saia desbaratinado, revoltado. Agora vou passar por cima, voltar como um trator para casa e vou fazer diferente. Porque quando o Senhor traz ao coração desses homens de ir lá para o campo dos arameus, é porque o Senhor já tinha preparado tudo. Então nessa manhã eu quero acalmar o coração, o teu coração, e falar que o Senhor já preparou tudo. Não é metade da bênção, é a bênção inteira. Não deixe ser dominado pela autopreservação, pelo egoísmo, isso é só meu. Sabe quando a pessoa abraça um negócio e fica lá lutando com aquilo? E apodrece lá, agarrado naquilo. Deus, ele muda cenários. Deus, ele muda circunstâncias. Que as escamas caiam dos nossos olhos espirituais e que nós possamos enxergar que é possível, no meio de uma escassez, o Senhor transformar uma bênção tal, que é possível se entregarmos um culto genuíno ao Senhor. Que toda a nossa vida seja regada por esse cenário aqui. Vamos imediatamente contar tudo ao rei. Não esperaram mais nada. Assim que os olhos foram abertos, eles largaram tudo, deixou tudo aquilo que estava escondido. Fala, vamos lá, vamos celebrar com os nossos irmãos. Tem uma família esperando nosso testemunho. Tem a tua casa esperando o teu testemunho. Alguns conselhos práticos. Para de voltar para casa resmungando. O dia hoje. Olha, você não sabe o que aconteceu lá no meu trampo. Não é assim que os maridos falam? Tenho lá me perseguindo. E as mulheres no comércio? Não aguento mais aquela vendedora tentando me engolir. Eu vejo a crise que é as vendedoras no comércio. Comissão, tal, não sei o que, a briga que é. Quer um conselho? Transforme isso numa indignação. Fala, Senhor, vou lutar, vou me posicionar e esse cenário vai ser mudado. Não é uma revolta, não é uma atitude louca que estou tendo aqui. Eu quero que seja revelado em minha vida o teu propósito, Senhor. Então, ao invés de voltar resmungando, volte para casa e fala, estou orando mais por ele, estou orando mais por ela, estou clamando mais por ele, estou clamando mais por ela, estou mudando a minha atitude, estou em consagração, estou me preservando, estou guardando o meu coração, porque eu sei que Deus pode transformar toda essa ruína em vitória, tudo isso que estava perdido em vitória. Tem que se indignar, querido. Aguarde. Indignação nossa vai mudar algumas coisas aqui, ó. Fica atento aí às mudanças eclesiásticas. Estou indignado com algumas coisas. E Deus está dando nos aval para ficar indignado. E estou gostando do negócio. E quando chega o tempo de Deus mover, queridos, a gente tem que entrar na vibe de Deus. No terremoto de Deus. A gente tem que entrar naquilo que Deus está fazendo. Não é tempo de ficar assistindo de camarote que Deus está fazendo. É sentar, se assentar aos pés do Senhor, como Maria fala, Senhor, eu estou aqui para te adorar. É rendição.
Não é tempo de ficar assistindo o que Deus está fazendo na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. É tempo de abraçar, é tempo de se envolver, queridos. Custe o que custar, foi Deus que abriu essa porta, então Ele tem um propósito, então Ele tem um projeto, então Ele tem algo bom, então Ele tem algo maravilhoso que vai honrar o nome dEle, não é o nosso nome, é o dEle que vai ser honrado. Mas a gente fica passivo, ora pouco, lê pouco, congrega pouco, é tudo pouco. Enquanto você não fica indignado, a nossa vida vai ser também pouco. Quer viver coisas grandes de Deus? Tem que ter indignação. Não é promessa, irmãos, de mente desequilibrada, não. É certeza. Abra lá em Hebreus 11, por favor. Se coloque de pé para ler esse texto junto comigo, por favor. Hebreus 11. Verso 1 diz, Fábio, leia para nós bem forte o verso 1, por favor. Diga comigo, a fé é certeza. Irmãos, não é a gente ficar dando, sabe aquele monte de tentativa? Não, a fé é certeza. Fé não é, não sei, vou dar um passo, não sei, eu não estou com segurança. Calma, não é fé ainda, espera a fé. Fé é certeza. Do quê? Daquilo que esperamos. E a prova das coisas que nós não vemos, aqui que está o segredo de Deus, a fé cria em nós dependência. Enquanto nós ficamos procurando agir do nosso jeito, escondendo as coisas, Deus não age. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Que em nome do Senhor Jesus, os olhos espirituais da igreja sejam abertos e tenha certeza que Deus está fazendo grandes coisas nesse lugar. Certeza. Tenho certeza, querido, Deus está fazendo grande coisa na tua vida. E tem algo maravilhoso que Deus mostra para nós. A pessoa já é vitoriosa, já está com o troféu na mão, mas ela fica lá, um passo de cruzar a linha de chegada. Quantos desistem na linha de chegada? Quantos celebram também antes da hora, antes de passar a linha de chegada? Irmãos, eu já fui do atletismo. 400 metros eu corria. Terrível, é 100% de força em 400 metros. Você sai já 100%. Trava tudo, soa, a pressão cai, vira aquele negócio. E quando você está nos 100 metros, nos últimos 100, 50 metros, vai te dando um negócio para você ver quem que está na retaguarda. Só que aí a sua força está acabando, a sua mente está falando, está chegando, está chegando, está chegando. E o seu corpo ele não está acompanhando todo esse processo. E quantos que por fração de segundo, por dar aquela diminuidinha, o de trás veio e tchá! Muitos de nós estamos assim espiritualmente. Já está no sprint, a última força, o último gásinho, é 40% que eu tenho agora, mas vou dar tudo de mim. Aí você fala, Senhor, mas já remei tanto esse ano, eu não estou aguentando. Em nome do Senhor Jesus, não pare de lutar, não pare de marchar, não pare de correr, espere a chegar na linha de chegada, espera você alcançar a tua vitória. Mas continua, querido, o certo dessa linha de chegada é você passar com tudo e correr mais uns 100 metros para frente, ainda, porque fala, cheguei, está aqui, está sobrando gás. E tem algo profético para você nessa manhã, para aqueles que se queixam, Senhor, eu estou cansado, não aguento isso, não aguento aquilo, correria, isso e aquilo. Eu pensei no Caleb essa semana. O Caleb chega a hora de conquistar a terra dele, ele dá uma conversinha com o Josué, os camaradas que andaram juntos na terra prometida, visualizaram, creram, receberam a promessa do Senhor, aí chega a vez do Caleb receber a terra dele. Ele está com 85 anos, qual que é a idade dele? Para nós no Brasil, nós chamaríamos de, ele está no bico do 85. Aí ele fala assim, Josué, é o seguinte, você sabe que foi prometida essa terra aqui para a gente? Essa porção aqui é minha. Tudo bem que essa terra que Deus deu tem gigante. Eu tenho 85 anos, mas preste atenção, Josué. A minha força é de 40 anos.
Você não precisa chegar no próximo ano estrupiado. Você não precisa chegar no próximo ano arrebentado. Você pode chegar bem, depende da sua indignação hoje. O Caleb vê todo esse cenário e fala, 85 anos e tem gigante. Vou voltar, vou ficar aqui. Não, ele fala, eu vou para cima, tem gigante, mas a força que eu tenho é de 40, eu vou para cima, tem vigor para isso. O Senhor me preservou, o Senhor me guardou. Em nome do Senhor Jesus, que cumpra-se a palavra de Isaías 40. Aqueles que confiam no Senhor subirão como águias, voarão nas alturas, renovarão as suas forças, que seja um amanhã de renovo das tuas forças, em nome de Jesus.